Oi, crianças, tudo bem? A tia Vivi está com duas semanas, né, sem dar aula para vocês e hoje a gente vai retomar as nossas aulas. Peço que vocês vejam a revista Mega Teens, a última lição, tá? É muito importante porque nós vimos em todo o tempo como conseguimos ser diferentes, né? E que para ser um discípulo de Jesus, precisamos conhecer a palavra de Deus. Então, eu peço que vocês entrem na revista, peguem a Bíblia de vocês. Cada lição é muito importante vocês pegarem a Bíblia e ler cada item, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, eu peço que vocês falem comigo, a gente faz junto a lição, tá bom? Nós vamos começar uma revista nova, tá? Essa revista nova é a Detetive Júnior, Povo Escolhido, tá? Algumas crianças acredito que já têm a revista, outras não, mas a tia Vivi vai passar a lição pelo WhatsApp, tá? Então não tenho por que não fazer, tá bom? É uma revista bem legal, um plano começa com uma investigação, né? A Bíblia conta várias histórias que Deus nos presenteou, né? Coisas que aconteceram. E vamos começar algumas histórias a arquitetar para ver como que Deus planejou aquilo para as pessoas, né? Espero que vocês gostem e possamos fazer tudo juntos, tá? Antes de começar a nossa aula, eu queria fazer uma oração, tá? E assim a gente dá sequência. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por este dia tão especial, por o Senhor estar me propondo um estudo com essas crianças, que eles possam aprender um pouco da sua palavra e que eles possam praticar no dia a dia dele tudo aquilo que eles aprenderam naquela outra revista, Mega Teens, como é ser um discípulo de Jesus, como é amar Jesus, como é conhecer as suas escrituras. E agora, Pai, peço que o Senhor me dê sabedoria para explicar essa segunda revista, no qual também nós vamos aprender muitas histórias, no qual o Senhor nos ensinou através dela. Peço que fique com as pessoas que estão doentes, que estão precisando da sua força, do seu Espírito Santo agindo sobre elas, que elas possam se restabelecer o quanto antes, e que essa doença passe logo, Senhor, que a gente está com saudade de abraçar, de ficar junto, de estar na nossa igreja, Senhor. Assim eu te peço, fique conosco, em nome de Jesus, amém. Então, vamos lá. A revista a revista Detetive Júnior, o que ela nos mostra, tá? Vamos lá. Nós vamos começar com a primeira lição, que é investigação. Um super plano, tá? E aí a gente tem que começar com os mistérios que acontecem nesse plano que nós vamos conversar aqui. Vamos ler o seguinte, eu passei para vocês no WhatsApp três versículos que a gente vai acompanhar, né? O primeiro versículo que eu vou ler para vocês é o versículo Gênesis 11, do 29 ao 31, tá? Vou ler agora para vocês. Abraão casou com Sarai. E Naor casou com Milca. Milca e Isca eram filhas de Arã. Sarai não tinha filhos, pois era estéril. Tera saiu da cidade de Ur, na Babilônia, para ir para ir até a terra de Canaã. Levou junto seu filho Abraão e seu neto Ló, que era filho de Arã, e sua nora Sarai, que era mulher de Abrão. Eles chegaram até Arã e ficaram morando ali. O que nós vamos fazer agora, né? Deus deu um plano para Abraão, né? E todo plano a gente tem que planejar,
fazer todo plano você tem que arquitetar para que aquilo dê tudo certo, né? E Deus fez isso para Abraão, né? Ele mostrou para Abraão alguns pontos que ele gostaria que Abraão fizesse e arquitetou e Abraão seguiu. Então, vamos lá. Como lemos no mistério, Deus tinha um plano para Abraão. Para executar esse plano, Deus ordenou o que Deus ordenou? Que Abraão fizesse uma longa viagem. Caramba, mas que viagem que é essa, né? Eu vou mostrar para vocês o que Deus planejou para Abraão. Aqui no mapa, a distância entre Ur e o local. Peraí, deixa eu apresentar, que não está apresentando. Peraí, vamos lá. Aqui no mapa, a distância entre Ur e o local onde Abraão se instalou, ele percorreu mais ou menos 2.000 quilômetros. Foi uma viagem longa, né? Então Deus ordenou para Abraão que ele saísse de Ur e chegasse até Canaã, tá? Mas aí ele foi para Ur, parou em Harã, ele foi parando, né? Ele não foi assim direto. Qual que é a distância que será que Abraão percorreu para chegar até lá Canaã? Olha, só para vocês terem uma noção. Até Canaã, ele levou como se tivesse saído daqui de São Paulo, daqui de São Paulo, ido até Alagoas, o quê? A pé de camelo, né, que eles tinham. Para nós, hoje, se fôssemos até Alagoas, vamos imaginar assim, eu de carro levaria 33 horas. Se eu fosse a pé, levaria 462 horas. Agora, de avião, né, que na época não tinha isso, 3 horinhas a gente já está lá. Então, vamos para a primeira pista. O que seria a primeira pista? Vamos lá. Vamos lá, peguem a Bíblia. Vamos ler do 12 ao versículo 12, do 1 ao 3. Certo dia, o Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para uma terra que eu lhe mostrarei. Os seus descendentes vão formar uma grande nação, e eu o abençoarei. O seu nome será famoso, e você será uma bênção para os outros. Abençoarei os que os abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que amaldiçoarem. E por meio de você, eu abençoarei todos os povos do mundo. Então, na Bíblia, já está falando o que Deus tinha como menção para Abraão, né? Ah, tia, você vai falar assim, mas tia, você falou que o nome da esposa do Abraão era Sarai? É isso mesmo? Não era Sara? Ah, vamos lá. Vamos abrir em Gênesis 1, 17, do versículo 17. Capítulo 17, versículo do 1 ao 8. Deixa eu pegar aqui para a gente ler junto. 17, do 1 ao 8. Quando Abraão tinha 99 anos, que ele não era novinho, tá, gente? O Senhor apareceu e lhe disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Viva uma vida de comunhão comigo e seja obediente a mim em tudo. Eu farei uma aliança com você e lhe darei muitos descendentes. Então Abraão se ajoelhou, encostou o rosto no chão e Deus lhe disse: eu faço com você esta aliança, prometo que você será o pai de muitas nações. Daqui em diante, o seu nome será Abraão. Abraão.
e não Abrão. Pois eu vou fazer com que você seja pai de muitas nações. Farei com que os seus descendentes sejam muito numerosos e algum deles serão reis. A aliança que estou fazendo para sempre com você e com seus descendentes é o seguinte: eu serei para sempre o Deus de vocês e o Deus dos seus descendentes. Darei a eles, a terra onde você está morando, como estrangeiro. Toda a terra de Canaã será para sempre dos seus descendentes, e eu serei o Deus dele. Então, Ur era a cidade onde que Abraão morava. Vamos voltar aqui no nosso mapinha, tá? Então, ele morava aqui com a sua família. Era uma região localizada na Mesopotâmia. As pessoas dessa região praticavam muitas coisas que desagradavam a Deus. Eles tinham a idolatria, imoralidade e tinha muita violência. A viagem de Abraão começou com uma ordem de Deus, né? Como a gente leu agora no texto bíblico. Saia da sua terra, do meio dos seus parentes, da casa do seu pai e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Deus queria que Abraão fosse para uma terra que nem Abraão, nem a família dele tinha ouvido falar. Essa viagem era muito importante para Abraão, porque durante todo o caminho e em qualquer lugar que morasse, aprenderia a confiar, a obedecer e a adorar somente o seu Deus verdadeiro. Em obediência a Deus, ele partiu, mas antes de chegar ao lugar que Deus havia escolhido, Abraão e sua família moraram por algum tempo na cidade de Harã. Aqui, ó, nesse lugarzinho aqui. Agora eu vou perguntar uma coisa para vocês. Na escola ou no bairro em que você mora, deve ter muita gente que pratica coisas que Deus não aprova, como mentira, desonestidade, falsidade, violência. Deus quer que as suas atitudes sejam sempre diferentes. Lembra que a gente conversou, que eu te dei uma breve resumo da revista Megatim? A gente tem que ser diferente, fazer diferente. A gente tem que ser honesto, pacífico, entender o próximo, porque ele tem um plano para a gente, né? Conhecer a Jesus é ter um plano, entendeu? No qual que a gente tem que ficar muito atento por aquilo que Deus está mostrando na nossa vida. Então como que a gente vai fazer isso? Nós vamos seguir para a segunda pista, tá? No qual Deus fez a promessa para Abraão. Vamos lá. Na segunda-feira, ele fez uma promessa para Abraão. Então nós vamos lá. Vamos ler em Gênesis 12, do 1 ao 5. 12, do 1 ao 5. Certo dia, o Senhor Deus disse a Abraão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai e vá para uma terra que lhe mostrarei. Os seus descendentes vão formar uma grande nação, e eu o abençoarei. O seu nome será famoso, e você terá uma bênção para os outros. Será uma bênção para os outros. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que amaldiçoarem. E por meio de você eu abençoarei todos os povos do mundo. Abrão tinha 75 anos quando partiu de Harã. Como o Senhor havia ordenado, e Ló foi com ele, Abraão levou sua mulher Sarai e o seu sobrinho Ló, filho do seu irmão, e todas as riquezas e escravos que havia conseguido em Harã. Então, eu queria que vocês me falassem uma coisa. Eu queria que vocês me dessem uma seguinte informação. Qual a promessa que Deus fez para Abraão? Dessa pista. Eles saíram de Ur e pararam aonde? Bom, Deus ia fazer de Abraão uma grande nação, né? Ele saiu da onde? Saíram de Ur e foram para a cidade de Harã. Então,
Deus tinha um plano dele fazer uma grande nação, né? Dele construir um império, né? E então, vamos seguir com as pistas para ver o que aconteceu. Deus ia fazer que todos os descendentes de Abraão se tornassem uma grande nação. Como poderia acontecer isso se Abraão não tinha filho? Verdade, né? Ele estava levando o sobrinho, né? Que falou aqui o Ló, né? E como que ele ia fazer uma grande nação se ele era idoso? Quantos anos a gente viu aqui? Olha aqui. Os descendentes vão formar uma grande nação. Deixa eu ver aqui. Abraão tinha 75 anos quando partiu de Harã. Ele era muito velhinho, ele não tinha filho, a esposa dele também era. Vamos imaginar a situação de Arão. Ele foi enviado por Deus a um lugar desconhecido para que formasse uma nova nação. Com novas leis, nova cultura, tudo novo. Isso não é fácil. E além do mais, a esposa de Abraão, ela era estéril. É verdade. Nós não lemos aqui um capítulo que falou que a Sara era estéril, né? Vamos ver aqui. Vou voltar na Bíblia. Aqui. Lá no 11, né? Abraão casou com Sarai e Naor casou com Milca. Milca e Isca eram filhas de Arã. Sarai não tinha filhos, pois era estéril. Como que ia aumentar a nação, sendo que ele tinha 75 anos quando saiu, né? E aí ainda... Bom, vamos ver quem vai falar aí, né? Pra gente saber o que aconteceu. Mesmo assim, havia promessa de que que Abraão iria ter vários descendentes. E pela fé, Abraão esperou o cumprimento da promessa. Depois de algum tempo morando em Harã, Abraão e Sara seguiram para Canaã. Aqui, ó. Aqui, onde está aqui no meu mapinha, tá? E lá, algo maravilhoso aconteceu. Como Deus cumpre com suas promessas. Ele deu um filho a Abraão e Sara, que se chamou... Vocês lembram qual que é o nome do filho de Abraão com Sara? Bom, Isaac. Isso. O filho que Deus tinha prometido era o Isaac. Na Bíblia, há muitas ordens e promessas de Deus para nós. Leia a Bíblia diariamente e descubram as promessas que Deus tem para cada um de vocês. Não se esqueça, Deus é fiel para cumprir as promessas que ele fez. Por meio de Abraão, Deus fez uma grande nação chamada Israel. Uau! Além de ter um plano especial para Abraão, Deus também tinha um plano especial para Israel. Vamos ver a próxima pista e descobrir qual era esse outro plano? Vamos sim, vamos para a terceira pista. Ai, como que a gente vai fazer, Tia Vivi? Vamos olhar lá. Mateus, capítulo 1, do 1 ao 2. Vamos lá. Terceira pista. Vou começar a ler, tá bom? Os antepassados de Jesus Cristo. Esta é a lista dos antepassados de Jesus Cristo. Os descendentes de Davi, que era descendentes de Abraão. Abraão foi o pai de Isaac. Isaac foi pai de Jacó. E Jacó foi pai de Judá e dos seus irmãos. Uau! Agora, vamos ler até o 16, pode ser? Vamos lá. Judá foi pai de Pérez e de Zera, e mãe deles foi Tamar. Pérez foi pai de Esrom, que foi pai de Arão. Arão foi pai de Aminadab, que foi pai de Nasson, e que foi pai de Salmão. Salmão foi pai de Boaz, e a mãe de Boaz foi Raabe. Boaz foi pai de Obede, e a mãe de Obede foi Ruth. Obede foi pai de Jessé, que foi pai do rei Davi. Davi, a mulher que tinha sido esposa de Urias, foram os pais de Salomão. Salomão foi o pai de Roboão, que foi o pai de Abias, que foi o pai de Asa. Asa foi o pai de Josafa, que foi o pai de Jorão, que foi o pai de Uzias. Uzias foi o pai de Jotão, que foi o pai de Acaz, que foi o pai de Ezequias. Ezequias foi o pai de Manassés, que foi o pai de Amon,
que foi pai de Josias. Josias foi pai de Jeconias e dos seus irmãos. No tempo em que os israelitas foram levados como prisioneiro para a Babilônia. Depois que o povo foi levado para a Babilônia, Jeconias foi pai de Zalatiel, que foi pai de Zorobabel. Zorobabel foi pai de Abiúde, que foi pai de Eliaquim, que foi pai de Azor. Azor foi pai de Sadoc, que foi pai de Aquim, que foi pai de Eliúde, e Eliúde foi pai de Eleazar, que foi pai de Atã, que foi pai de Jacó. Jacó foi pai de José, marido de Maria, e ela foi mãe de Jesus, chamado Messias. Então, vamos lá. Quais os personagens bíblicos que nós falamos aqui agora? Nós falamos de Abraão, de Davi, de José, de Maria e de Jesus Cristo. Nesse texto, quem é o descendente de Abraão e o salvador do mundo? No começo do versículo fala, os antecedentes de Jesus Cristo. Em Gênesis 12:3, lemos que por meio de Abraão, todas as nações da terra seriam abençoadas. Isso quer dizer que o Salvador do mundo seriam descendentes de Abraão. O texto que o terceiro grupo que nós lemos agora, né, dentre esses descendentes, é aquele que pode salvar todo o que nele crer. Jesus Cristo, Filho de Deus, é descendente de quem? Abraão. A Bíblia afirma que aqueles que creem em Jesus também se tornaram descendentes de Abraão, ou seja, fazem parte do povo de Deus. Quando Deus chamou Abraão em Ur e levou a ele a Canaã, este era o plano dele, formar um povo que o adorasse e o servisse. Vocês viram aqui o tanto de gente que nós lemos no versículo de Mateus, né? Todo esse povo aqui foi geração feita por Abraão. Formar um povo que o adorasse e o servisse. Esse povo seria uma bênção a todas as nações. Muitos anos depois, nasceu Jesus, descendente de Abraão, que veio morrer na cruz para que nossos pecados fossem perdoados. Por isso, você ainda que não aceitou Jesus como Salvador, precisa aceitá-lo para fazer parte do povo de quem? De Deus. É isso aí. E você que já tem Jesus como Salvador, deve viver conforme o que a Bíblia ensina, pois ela é o manual de todos aqueles que fazem parte do povo de Deus. Deus planejou que você fosse também parte do povo dele. E isso não tem que pague. Isso é maravilhoso. Fazer parte do povo de Deus é maravilhoso. Isso daqui é o nosso escudo. É isso aqui que nos orienta. É isso aqui que nos faz sentir cada vez mais a presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu queria ver com vocês um plano de salvação, tá? Eu acho legal que a gente ter isso em mente, né? Que Deus me ama. Eu peguei. Cristo morreu por mim. Eu o recebo e eu sou salvo. Isso é muito, muito importante. Eu acho que a gente tem em mente esse plano que Deus teve para nós, né, para nossa salvação, é muito importante e é muito fácil de decorar. Deus me ama, eu pequei, Cristo morreu por mim, eu obedeço e por ele sou salvo. Agora,
Vamos fazer a lição. A tia Vivi vai ajudar vocês a fazerem a lição. A primeira pergunta é o mistério, né? Aqui, ó. O mistério. Qual que era o mistério de Deus? Vamos lá. Tudo que nós estamos estudando. O plano de Deus, quando chamou Abraão, era formar o seu povo. Exatamente. Então, vamos lá. Escrevam aqui nessa parte. O plano de Deus, quando chamou Abraão, era formar o seu povo, tá? Deu tempo de vocês escreverem? Vamos lá para a próxima. Como começou os episódios, tá? Ele saiu de Ur por uma ordem para Abraão. Saiu de Ur, então vamos escrever aqui. Ur, uma ordem para Abraão. Depois ele saiu de Harã para uma promessa para Abraão. Saiu de Harã para uma promessa para Abraão. Depois ele chegou em Canaã, no qual Deus teve um plano para quem? Para Abraão. Então vamos lá. Canaã, um plano para Abraão. Conseguiram fazer? Se precisar de tiver alguma dúvida, vocês me chamem no privado, tá bom? Agora, aqui nessa lição, na Eureka, né? Vamos ver essa Eureka. Gente, a tia errou. Aqui no registro que a gente vai colocar, aqui nessa parte aqui, o que vocês têm que escrever? O plano de Deus, quando chamou Abraão, era formar o seu povo. Aqui nessa parte. O plano de Deus, quando chamou Abraão, era formar o seu povo. Agora aqui, vamos aí depois ajudando a entender a investigação. Andarei entre vós e serei o vosso Deus, e vós serei o meu povo. Levítico 26, 12. No mergulho, Ives aprendeu que há ordenanças e promessas de Deus para o povo dele. Então, ajude o detetive a encontrar uma promessa e uma ordenança de Deus. Neste versículo, pintando de azul a ordenança e a de verde a promessa. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. O que seria a parte para pintar de azul, que seria a ordenança? Vamos pintar de azul. Honra teu pai e tua mãe. Ele está ordenando. Agora, nós vamos pintar de verde a ordenança. A promessa. Vamos pintar de verde. Prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Tudo bem até aí? Bom, na revista tem outras lições que vocês vão fazer todos os dias da semana, tá? Eu vou fazer com vocês essa lição de domingo, a de segunda, terça, dos outros dias da semana vocês fazem sozinhos, tá bom? Vamos lá. Provas do mistério. Relacione a pessoa com a promessa que recebeu de Deus e com referência usando a letra J, que é Josué, e letra S para Simeão. Vamos lá. Para poder a gente saber o que é ou não, nós vamos ter que ler os versículos que estão aqui, né?
Números 14, 30 e Lucas 2, 28 ao 29. Vocês vão ler esses versículos e vão depois me mostrar qual que é J e qual que é S, tá? Então, vocês fazem essas lições aqui, que aí vocês vão ter que pegar a Bíblia. Essa revista é bem legal, porque vocês vão conseguir manusear bastante a Bíblia, tá bom? E qualquer coisa, vocês me chamam no privado, a tia Vivi ajuda vocês, tá? Foi assim a nossa lição, tá bom? Só que tem uma coisinha que eu preciso falar para vocês. Para vocês entrarem na aula da tia Vanessa, que é a próxima, que é a número 2, vocês vão ter que falar uma senha. Tia Vivi, como que eu vou fazer? Vou mandar essa senha no privado para vocês. E para desbloquear a aula da tia Vanessa, só com essa senha, tá bom? Vou passar no privado do WhatsApp para vocês, tá, crianças? Um grande beijo. Fiquem com Deus. Espero que vocês tenham entendido a lição da tia Vivi. Qualquer dúvida, estou aqui. Amo vocês, estou morrendo de saudade. Beijo!